Meus queridos, hoje eu que apresento e também faço a palestra, né? Então, todos bem-vindos. Hoje todos sabemos, né? Um domingo de carnaval, e eu vou lá para o Centro Espírita e do que vai se falar, né? Neste lugar. Bom, antes da gente iniciar mesmo a temática da noite, gostaria de esclarecer o que a doutrina dos Espíritos recomenda, né? No Pentateuco não tem nenhum lugar que diz que o espírita não pode brincar carnaval, tá certo? Nós temos livre-arbítrio, né? Nós reconhecemos o nosso país culturalmente, o carnaval, respeitamos isso, sabemos que a brincadeira é importante porque traz alegria, mas também entendemos as nossas responsabilidades e entendemos os excessos e equívocos que as pessoas fazem durante as festas de carnaval, né? Por isso essa postura que aprendemos na Casa Espírita de vigilância e de oração. Então, um momento de muita vigilância e muita oração, porque sabemos que é um momento denso energeticamente, né? Então, exatamente por isso que a gente trabalha essas questões. A temática da noite foi escolhida exatamente numa antítese dos prazeres da carne que o carnaval traz, né? Esses prazeres do mundo, e que a gente muitas das vezes ouve muitos relatos de equívocos, de irmãos que acabam sucumbindo coisas durante este período, tá certo? Então hoje nós vamos aprender aqui um pouquinho, trabalhar esses sentimentos na perspectiva dos prazeres da alma, né? E tentar entender essa diferença. Como que nós somos espíritos, estamos encarnados aqui na Terra e podemos exercer várias atividades que possamos nos elevar a alma. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu coloquei uma música assim para me harmonizar. Coloquei Vila Lobos, né? E fiquei observando aquela melodia e o quanto aquilo me elevou a alma, né? Então nós estamos encarnados e podemos sim utilizar elementos que temos acesso, inclusive no mundo físico, para elevar as nossas almas, tá certo? Então nessa linha que a gente vai começar a conversar. A questão a gente entende, fala muito sobre os prazeres do corpo, relacionados, por exemplo, questões saudáveis, né? Endorfina, quando eu faço um exercício físico e o meu corpo traz, né, um bem-estar, né? A gente tem muita essa discussão. Será que a gente já parou para pensar sobre os prazeres da alma? Do que não passa, do que é eterno. Porque quando a gente tem a certeza que somos espíritos, né, e que estamos temporariamente ocupando este corpo físico, valorizar esses prazeres da alma traz para a gente um bem-estar não só temporário, mas um bem-estar para a gente viver eternamente. E a gente sabe que nos processos de encarnação, a cada experiência que a gente vai vivendo, a gente vai guardando, né, na nossa bagagem, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente fizer que nos eleva, é o que a gente vai levar quando a gente atravessar o além-túmulo, né? Isso a gente aprende também na doutrina. Então, refletir um pouco sobre isso, eu trago aqui para a gente, principalmente essa conversa aqui da nossa tarde e noite, em cima dessa obra. Até recomendo a leitura para quem ainda não conhece, do Espírito Hamed, ditado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, que chama Os Prazeres da Alma. Esse autor é o mesmo daquele outro livro, Renovando Atitudes, também um livro muito interessante. Qual o trabalho feito aqui? O livro Renovando Atitudes
Hamed pega várias passagens do Evangelho e trabalha a reflexão a partir dessa passagem. Neste caso aqui, ele pega o Livro dos Espíritos e trabalha várias questões relacionadas que estão lá sistematizadas, né, como pergunta e resposta, e pega vários elementos para trabalhar nesta obra. Então, recomendo desde já a leitura. O que ele vai falar nesse livro? Que os prazeres da alma estão relacionados aos potenciais humanos, os bens que todos nós temos. Então ele vai enumerando na introdução deste livro vários bens. Ele vai falar de sabedoria, paciência, alegria, liberdade, afetividade, autoconhecimento. Nossa, Flávia, mas eu não sei se eu sei tudo isso, ou se eu sei lidar com isso. E isso ele também diz, nós temos tudo isso como potencialidades, mas nem sempre a gente tem isso desenvolvido, porque as nossas escolhas, muitas das vezes, fazem com que a gente deixe para depois. Vou pensar nisso depois, isso aí dá muito trabalho, isso aí eu vou fazer depois. E a gente vai, muitas das vezes, protelando esses potenciais que são inatos, que vêm conosco, né, desde a criação. Então ele vai trabalhando como que a gente pode potencializar esses bens que a gente já nasce com eles. Então todos nós temos na nossa consciência uma direção do que é certo, do que é errado, né? Muitas das vezes a gente não quer ouvir. Então eu estou precisando tomar uma decisão, o meu orgulho, a minha vaidade, muitas das vezes define essa decisão pensando nas questões do mundo físico. E ele vai trabalhando aqui essas potencialidades que realmente estão dentro de nós, que a gente poderia trabalhar de forma mais profunda, mas que muitas das vezes a gente protela. E a gente sucumbe, e a gente faz um planejamento reencarnatório, muitas das vezes a gente chega aqui e as dificuldades começam a aparecer, e a gente vai tomando rumos. A partir do nosso próprio livre-arbítrio, a gente vai tomando decisões, escolhas equivocadas que vão tirando a gente desse trilho, desses potenciais que temos dentro de nós. Agora, é muito consolador entender que todos nós, indistintamente, inclusive aquelas pessoas que estão neste momento na Terra, fazendo atos mais equivocados impossíveis. Até essas pessoas, todos nascemos com esses potenciais. E isso nos traz esperança, esperanças de transformação, esperanças de um momento, né? A gente costuma dizer na doutrina espírita que geralmente esse momento ele é impulsionado pela dor, né? Pelo nosso nível evolutivo. Se não dói, muitas das vezes a gente não consegue sair do lugar, mas em algum momento isso desperta, e desperta de formas diferentes em cada um de nós. Cada um é um. As nossas habilidades, a partir desses bens, elas também são colocadas de formas diferentes. E eu trouxe aqui para a gente trabalhar nessa tarde e noite, principalmente a alegria, a afetividade e autoconhecimento e a aceitação. Por que eu escolhi isso aqui? Eu entendo isso como um roteiro para o processo de transformação, para o processo de renovação, porque a gente não consegue mudar o que a gente não conhece.
Às vezes está doendo, mas a gente não sabe qual é o ato, qual é o meu comportamento que está trazendo aquela dor. Então, a partir do processo do autoconhecimento, a gente consegue avançar mais. Eu trouxe a alegria, porque desde criança, para mim, o carnaval é a alegria. Né? E a gente tem isso como uma ideia. Vamos pensar no nosso imaginário daqueles bailes carnavalescos, das fantasias e da brincadeira, né? E neste livro tem uma parte destinada só para falar da alegria, mas desta verdadeira alegria, esta alegria que não passa, que pode sim perpassar um baile de carnaval saudável, mas que fica. Divaldo tem uma palestra muito interessante do carnaval, que ele fala assim, o problema da alegria do carnaval, muitas das vezes, é que quando o carnaval passa, essa alegria se transforma em tristeza. Muitas das vezes pelos atos equivocados, né? Do uso abusivo de bebidas alcoólicas, de psicotrópicos, das questões sexuais exacerbadas, os arrependimentos, né? A gravidez indesejada e tantas outras coisas que a gente pode pensar em detrimento disso. Essa alegria que Hamed traz para a gente aqui é uma alegria que não passa. Ele fala assim, a maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas. Não dá para a gente pensar no carnaval? Risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. Só que não há nada, isso é interessante porque a gente precisa distinguir a relação entre moralidade e moralismo, tá? Aqui nós estamos falando de moralidade, do ser. Ele vai falar, não tem problema, não tem nada de errado de eu ser jovial, eu ser bem-humorado, eu ser brincalhona, né? Isso pode ser uma característica do comportamento humano, mas sentir essas emoções terrenas faz parte, inclusive, desse meu processo, né? A gente tem várias histórias, né, de Chico Xavier que falam, por exemplo, do trabalho caritativo na casa espírita. E, às vezes, histórias de pessoas que estavam lá. Lembro de uma aqui, num bazar, com a cara emburrada, né? Daí chega o coordenador, tudo bem? Não, tá bem não, eu tô aqui sozinha, dobrando essas roupas, não sei o quê. Minha filha, então a melhor coisa que você tem que fazer é ir para casa. Porque esse trabalho que você está fazendo aqui, ele precisa ser feito com alegria. Nessa perspectiva de tudo que a gente for fazer, seja na casa espírita, seja fora dela, a gente fazer com gosto, com vontade. Ah, Flávia, mas eu não consigo. Todo mundo tem alguma habilidade, algo que goste mais e que pode começar a partir disso e vai tomando gosto. E quem aprende a ficar alegre em fazer o bem, não quer mais largar esse osso, né, Cedimar? Não quer mais largar. Quem aprende a ser feliz vendo levantar um irmão caído, essa alegria a gente não consegue nem mensurar, muitas das vezes, em palavras, né? É desta alegria que Hamed está falando. É de uma alegria, inclusive... Eita, que eu estou aqui. Toda hora eu volto. Que está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo a aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. Percebem que é uma alegria calma, que confia, que entrega, né? que resolve aquilo naquele momento, sabendo que as outras coisas que eu não consigo resolver vão vir.
no seu tempo, né? Isso é a alegria do cristão, servindo ali com devotamento, entendendo que o trabalho, que ele não é dono do trabalho, porque às vezes a gente vai trabalho, a gente está falando de trabalho na casa espírita, porque aqui estamos, né? Não vamos falar mal dos outros, das outras religiões, vamos falar de nós mesmos. Então a gente se dedica tanto e às vezes aquilo vai virando um fardo. E não é para virar um fardo, né? A partir do momento que virou um fardo, que saco, eu vou ter que ir lá, alguma coisa está errada, né? Essa alegria desse religare, dessa ideia de que nós temos um Deus misericordioso e bom, que dá para a gente muitas oportunidades, 70 vezes, 7 vezes, né? E quantas vezes a gente precisar de mais uma chance, Ele vai nos perdoar e vai nos dar essa chance. Então é essa alegria, nessa perspectiva. Aliado a essa alegria, como que eu construo alegria? Dentro da bibliografia espírita, a gente tem alguns autores, algumas autoras que trabalham nessa perspectiva de uma psicologia do Evangelho. Sempre falamos muito da Hermance Dufour, tem a Joana de Ângeles, né, que trabalha muito essa questão do autoconhecimento, porque a gente acredita que só a gente se conhecendo, a gente vai conseguir dar conta dos nossos próprios demônios, né? Dos nossos próprios inimigos que estão dentro de nós mesmos. O que a gente não conhece, a gente teme. E muitas das vezes esse temor trava, esse temor faz com que a gente se estacione e não continue na caminhada. Então, a partir do autoconhecimento, Hamed vai dizer para a gente que é uma capacidade inata que permite a gente perceber gradativamente tudo que necessitamos transformar. Gente, é fácil conceituar isso, né? O difícil é a gente fazer isso. Porque isso é claro para a gente. Eu preciso conhecer aonde meu calo aperta. Qual que é a dificuldade principal que eu tenho de evoluir, de crescer, né? É o orgulho, é a vaidade, é a dificuldade do perdão, das ofensas. Quais são as questões que pegam, né, no meu dia a dia? Ao mesmo tempo, o autoconhecimento também amplia a consciência sobre esses potenciais que eu falei, que a gente falou ainda há pouco, que todos nós temos, mas que muitas das vezes eles estão dormindo ali, às vezes no nosso subconsciente. A gente fica ali meio com medo de acessar, porque vai dar trabalho, vai exigir de nós um processo de transformação que às vezes a gente não está afim neste momento, e a gente vai protelando aquilo. Então a gente só teme o que a gente não conhece. E ligada ao processo de autoconhecimento, acabei de falar da Joana de Ângeles, tem esse livro ditado por Divaldo, que chama Momentos de Iluminação. A Joana de Ângeles traz para a gente uma espécie de protocolo. Como que eu vou fazer? É muito fácil falar sobre autoconhecimento, mas passo a passo. Como que eu faço isso para me conhecer? E ela traz umas dicas, né? Enumerar as suas mais graves emoções perturbadoras e raciocinar sobre a sua vigência no seu comportamento. Então ela vai desenvolver no livro. Eu tenho muita raiva, né? Então acontece qualquer coisa, eu já me zango, sou uma pessoa que tem esse ímpeto de explodir. Todo momento que acontece. O que Joana de Ângeles nos recomenda? Vamos numerar essas emoções que vêm, né? Só que além de enumerar, é tentar raciocinar sobre a vigência dela no meu comportamento. Isso acontece sempre? É recorrente? Acontece em que situações?
Isso é um mergulho mais profundo para eu tentar compreender as minhas emoções, né? Então eu começo nesse exercício. A gente pode já ter dicas ao fazer esse exercício sincero, né, gente? Ninguém vai fazer esse exercício para o outro, né? Jogar na cara do outro. Esse exercício é para a gente fazer no nosso íntimo. Se eu quiser compartilhar com um amigo, com outro, tudo bem, mas ele é para fazer no nosso íntimo. E daí a gente começar a perceber quais são as situações que aquilo acontece comigo. E daí não é para parar por aí, porque quais são as situações, daí eu vou trazer sempre a questão do externo, de fora, né? Eu identifico e tento entender, conhecer a minha fragilidade diante daquela situação. Numa situação X, eu tenho um determinado tipo de comportamento. Por que isso acontece? Conhecendo a fragilidade da veste carnal, ela vai falar: valoriza cada hora e aplica bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherá os melhores frutos. Isso me lembra muito essa passagem quando Kardec fala assim: o espírita não é aquele ser perfeito, não tem esse ser. É quem sempre está tentando aprender. Não é isso que a gente aprende na doutrina? É aquele que está sempre atento a cair e levantar. Então, nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar esse processo do autoconhecimento. Precisamos reconciliarmos com os nossos opositores íntimos, mas para isso precisamos reconhecê-los em nós. E essa é a nossa maior dificuldade. É admitir esses opositores íntimos. É muito mais fácil, a psicologia chama isso desse processo do espelho, né? Eu vejo no outro exatamente o que pega em mim. Então é tentar fazer esse movimento contrário. Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu estou tendo esse sentimento? Esse sentimento é recorrente em quais situações? E daí é um processo de autoconhecimento que a gente vai tendo, né? Toda hora eu volto, né? A terapia do autoconhecimento está muito calcado nessa passagem do Cristo, que fala o seguinte: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Aqui a gente pode ter uma interpretação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos com ele na caminhada. A gente pode pensar isso entre nós e os nossos entes queridos, as pessoas que estão mais próximas. Vamos logo resolver essa situação, né, para que a gente não desencarne, se desencontre e aquilo vire um problema maior do que poderia ser. Mas a gente também pode pensar numa perspectiva do autoconhecimento de que não percamos tempo. Os tempos são chegados, o momento é agora. Encara logo essa fragilidade e trabalha. Enquanto você está caminhando, a gente não está aqui na escola terra, a gente não veio aqui para aprender, a gente não veio aqui para evoluir, a gente aprende que nós já dormimos um sono eterno, a gente aprende na doutrina que o espírito não regride, né, no processo da evolução, mas ele estaciona. E o estacionamento, às vezes, é de séculos, né, de muito tempo. Os tempos são chegados para a gente identificar essas questões e conseguir. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa assim: eu já aprendi, eu não quero mais ter razão, eu quero é ter paz.
E acho que é um exercício importante, porque às vezes a gente fica querendo dar murro em pão de faca para provar para o outro a nossa tese de vida. Deixa o outro viver a vida. Eu quero é ter paz. Lógico que isso a gente com responsabilidade, né? Eu não posso fazer isso com um filho ou com alguém que me é dado a missão da responsabilidade, né? Porque ele vai, mas na frente lá ele quebra a cara e tudo bem, não é assim. Mas é no sentido dessa perspectiva, porque isso o que faz? É o nosso orgulho e a nossa vaidade, de querer ter a última palavra, de querer ter a razão. E muitas das vezes, com a maturidade, mesmo no plano físico, a gente vai percebendo que essa razão, às vezes, é um preço muito caro. E será que essa razão realmente tem fundamento? Ou ela está mais ligada ao meu orgulho e meu egoísmo? Sabe aquela mãe que fala para o filho, é do jeito que eu quero? Será que do jeito que ela quer é o melhor jeito? Né? Precisamos refletir sobre isso. E daí, a partir desse autoconhecimento, então a gente viu a alegria, a gente viu esse processo do autoconhecimento, e a partir deste autoconhecimento, a gente consegue atingir, vamos dizer assim, uma alegria mais perene, que a gente poderia chamar de felicidade. Né? Não só naqueles ímpetos de momentos na nossa vida, mas num estado, da mesma forma quando a gente fala da prece, né? Estar em estado de prece não é ficar rezando Ave Maria, Pai Nosso o dia inteiro, é estar numa sintonia mais elevada. Né? É como se a felicidade fosse essa sintonia mais regular da alegria. Entendendo que não precisamos ser melhores do que os outros, mas melhores a cada dia do que nós mesmos. Isso parece até clichê, né? Quando a gente fala isso. Mas é uma premissa muito importante para a nossa vida. Num mundo de redes sociais digitais, de uma ditadura da alegria, do corpo perfeito, de tudo perfeito, e de muitas das vezes a gente vê adolescentes e crianças e jovens adoecerem, porque olham aquilo e não conseguem atingir aquela dita imperfeição, né? Então essa felicidade nesse estado consciente da alma, nessa regularidade de estar com a consciência tranquilo, de estar feliz, de se autoaceitar do jeito que a gente é. Se autoaceitar do jeito que a gente é, não é para a gente estacionar. Dizer assim, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. É assim que eu sou. Se quiser, goste de mim assim. Né? Não é isso. É uma autoaceitação, como Emance fala naquele livro Amorosidade. É um autoaceitar para eu poder acolher em mim essas dificuldades e ter forças e auto-amor para transformar o que a gente identifica que está errado na gente. O Adenauer Novaes é muito feliz nesse livro que chama Felicidade Sem Culpa. E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro. É preciso aprender a estar conectado ao próprio coração para atingir a felicidade sem culpa. Culpar-se é odiar a possibilidade de ser feliz. Ser feliz é ser maleável aos convites que a vida nos faz ao amor. Portanto, o segredo para a felicidade é ter tolerância para consigo mesmo e consciência de nossos erros e limitações. Gente, quando a gente consegue
fazer esse protocolo aqui que a Joana de Ângeles nos trouxe, identificar as nossas mazelas íntimas, quais são os problemas, a gente já se sente mais encorajado e aliviado para tentar transformar. É a mesma coisa quando eu estou buscando, vamos fazer uma metáfora aqui, um diagnóstico de uma doença. Não é desesperador quando eu faço um exame, faço outro, não dá nada. E por que dói? Não dá, não tem a doença. Nós espíritas, pelas notícias, sabendo que a doença começa lá no espírito, né? Pega o perispírito, depois vai para o corpo. Então, muitas das vezes, essas dores, elas não estão ainda nessa superfície canal. Mas eu estou dizendo do desespero da pessoa que sofre e que não consegue fechar um diagnóstico, por exemplo. E tem gente que desencana, sim. E não é pouca gente, não. Lutando com algo que nem sabe o que é. Né? Medicando ali de forma paliativa para passar a dor, tá certo? A coisa que mais a pessoa quer nesse momento é descobrir que doença que é essa. A gente pode pensar isso aqui. O que acontece comigo que os meus erros são recorrentes e que eu não consigo alcançar essa tranquilidade no meu ser, que é essa felicidade que a Adenauer fala. Então, identificar já é um alívio, né? Às vezes, o diagnóstico já traz uma tranquilidade que, inclusive, pode facilitar o próprio procedimento da cura, porque eu sei o que é, tá certo? Então, a gente precisa, o autoconhecimento, ele é libertador. Na pandemia, não sei se vocês acompanharam, eu colei no Haroldo Dutra Dias, porque ele fez muita coisa boa na pandemia. Ele faz desde antes da pandemia, né? Mas na pandemia, ele construiu inclusive um aplicativo de meditação. Não sei se vocês tiveram conhecimento, eu baixei no meu celular, fazia todos os dias. E ele fez muita coisa interessante. Dentre essas coisas, em final de 2020, início de 2021, ele publicou esse e-book. Tem fácil em PDF na internet que fala como se autoconhecer. E aqui ele traz uma coisa muito interessante desse processo do autoconhecimento, que ele fala que nós, seres espirituais que estamos encarnados na Terra, a gente funciona a partir dessa tríade aqui, que é o sistema pessoal, o sistema social e o sistema transpessoal. E ele vai trabalhar isso no livro. Em síntese, ele vai falar que o sistema pessoal são as minhas potencialidades. Olha o que está lá nos Prazeres da Alma, do Hamed. São as minhas potencialidades. O que me torna um indivíduo único é a nossa relação conosco mesmo, que muitas das vezes nós não conseguimos ter. Não tem aquelas pessoas assim, não suporto ficar sozinha, né? Porque me deparar comigo mesma é muito forte para mim. Né? Então ele vai falar primeiro dessa perspectiva desse sistema pessoal. Depois ele vai trabalhar o sistema social, que são as nossas crenças, os nossos modos de pensar, de agir, de reagir, que muitas das vezes a gente faz no automático por conta de uma criação. Muitas pessoas estão na casa espírita tratando ainda questões como se estivessem na Igreja Católica, pensando nos pecados, né? Reproduzindo um catolicismo que é cultural no nosso país, que está nesse âmbito das crenças. Né? Então, isso que ele vai explicando nessa parte do sistema social. Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade, a gente reproduz esse modo de pensar, de agir, às vezes porque a gente nunca parou para pensar que tem outro modo.
né? Porque a gente aprendeu isso. Os nossos sistemas de pensamento, ele vai falar, são sociais e são culturais. A nossa capacidade de interagir. Então, por isso que às vezes, quando a gente lê uma questão espiritual que está um pouco fora dessa cultura, dessa ideia, a gente se assusta. Como? Isso pode acontecer? Né? Porque a gente vive num sistema social de crenças. E ele vai falar, e ok, é esse o nosso... A gente só precisa entender isso para, inclusive, nesse processo de se autoconhecer, identificar que algum posicionamento recorrente que eu estou tendo pode ser uma reprodução dos meus pais. Pode ser uma reprodução da minha família e que às vezes eu não estou parando para pensar sobre isso, né? A própria terapia da constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar, trabalha muito isso. Essa ideia de uma reprodução de valores culturais e crenças que muitas das vezes a gente vai reproduzindo, não porque a gente quer, porque a gente aprendeu assim, e aquilo nos faz mal. A gente inverte papéis de pais e filhos, de cônjuges, né? A gente se coloca às vezes numa situação equivocada e sofre muito com aquilo. Então, o Haroldo trabalha muito bem essa perspectiva do sistema social. Só que a grande novidade, vamos dizer assim, que ele traz nesse pensamento está ligado ao nosso sistema transpessoal, que é o conjunto de nossas potencialidades, habilidades que nascemos e nos tornam possível a experiência de transcender. E aqui ele vai trabalhar numa perspectiva da espiritualidade, da religiosidade, não da religião, porque ele vai trabalhar a religião no sistema social. Os dogmas de determinadas religiões, isso está arraigado no sistema social. O sistema transpessoal é esse sistema que me permite fazer essa transcendência, ter este contato, sentir que somos espíritos imortais, que temos um Criador, né? Nos ligar a isso. E daí aqui ele desenvolve assim, de uma maneira muito bonita esse pensamento do sistema transpessoal, que foi inclusive falado pela manhã na Conesma, né? Para adquirir paz. Essa relação de contemplação da natureza, esses momentos que são as coisas mais simples da vida que a gente pode se elevar, que a gente pode ir lá tomar um banho de mar, se refazer para tomar uma decisão, para pensar melhor. Como André Luiz fala lá no nosso lar, né? Toma um copo de água e não responde na hora. Pensa mais um pouquinho para não revidar com aquela energia que veio, né? E que a gente já quer voltar na briga, na discussão. Se a gente aprende nesse sistema transpessoal a se autoconhecer, porque uma coisa ele fala também aqui, essa relação transcendental e de religiosidade, de espiritualidade, cada um tem a sua potencialidade. A gente aprende na casa espírita, né? A gente tem um modo de fazer essa comunicabilidade, por exemplo, do mundo material com o mundo espiritual. Mas, para além disso, cada um sente de uma forma essa espiritualidade, esse estar no mundo, né? E esse seria, eu lendo isso aqui, falando dos prazeres da alma, que foi a proposta que me veio, né, para essa conversa, que é prazer maior da alma, a gente sentir, né, essa relação direta com o Criador. Essa sensação é a sensação que fica.
Não é aquela frívola, aquela temporária que vai embora. É aquela que vai perdurando. E a partir dessa, que muitas das vezes a gente está aqui tentando numa palestra falar, né, em linguagem sobre isso, mas ela não é às vezes nem passível de comunicabilidade a partir da linguagem. Ela é muito mais dos sentidos, das sensações, que só quem tem é aquela história, só quem faz o bem e fica feliz, né? É aquele sentimento. Esses são os verdadeiros prazeres da alma, aqueles que a gente se emociona, que a gente chora de alegria, né? Aqueles que a gente, em todos os momentos que a gente sente aquilo, a gente parece que vem assim uma noção de que eu faço parte desse todo, né? Eu sou pequenininho, mas eu faço parte desse processo. Eu posso fazer a transformação. Isso traz também para o ser um processo de elevação muito grande, né? E daí o Haroldo vai falar que esses aspectos transpessoais têm a ver com a nossa relação com esse intangível, com que às vezes não pode ser descrito, acabei de falar isso, né? Mas é muito real em nós, ao ponto de a angústia que eu sinto agora ter a ver com desequilíbrio no meu sistema transpessoal. Gente, isso é incrível, né? Porque a gente vive num mundo hoje com muitas doenças mentais, com muitas doenças relacionadas a questões emocionais, a depressão, a falta de vontade de viver, uma angústia, um vazio existencial. E que ele vai falar assim, muitas das vezes a gente em terapias, né, pode-se buscar isso nas questões físicas, pode-se buscar isso nas relações familiares, e às vezes não estão nesses lugares. Isso está mais profundo no nosso ser. E a gente, pelas notícias, pelo que acreditamos, né, a partir do que a doutrina dos espíritos nos traz, essas vivências pregressas desse espírito imortal, porque a gente não começou hoje, né? A gente tem essa vivência e muitas das vezes essa angústia ela está em algum lugar ali muito por baixo do tapete, que a gente por encarnações a fio não teve a coragem de ir lá e limpar, né? Então a gente tem esses processos e esse sistema é capaz de assegurar a paz de espírito e a sensação de um pertencimento universal. É isso que eu falei ainda há pouco, né? E essa sensação de pertencimento universal é muito interessante, que não tem nada a ver com orgulho e vaidade. É uma sensação de que eu sou pequeno. Eu sou um grãozinho ali de areia nos Lençóis Maranhenses, né? Eu sou um pequenininho, mas eu faço parte. Eu faço parte. E quando eu faço parte, eu quero que todos os outros grãozinhos fiquem bem comigo. E daí a gente consegue ir trabalhando essa nossa família universal, né? A gente sabe que pelas experiências que a gente tem, os núcleos familiares são protótipos, né, do que a gente no nosso caminhar vai identificando os nossos irmãos de caminhada. Mas sabemos que a nossa família é muito maior do que a família carnal, né? E estamos aqui, muitas das vezes, já trabalhando, nós aqui encarnados, né? Coisas importantes, tentando fazer o bem para o outro, mas temos muita distinção ainda dos nossos irmãos, né? Que queremos bem, que não queremos tão bem assim. Então a gente vai trabalhando esse processo a partir dessa capacidade do sistema transpessoal, que Haroldo fala, tem uma capacidade de cura, de regeneração. Poucas pessoas se autoconhecem por esse sistema. Então fica um convite para a gente. Flávia, mas como? Tá bom, achei isso tudo lindo, mas como que eu começo a fazer isso? Nós aqui
temos já um protocolo. A partir do estudo da doutrina dos espíritos, a gente consegue trazer os ensinamentos para a nossa vivência. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, Kardec questionando a espiritualidade sobre várias coisas da vida, a gente se coloca naquele lugar. Eu nunca me esqueço da questão que fala que eu não sou boa de lembrar número de questão e nem coisa, mas a questão que fala que o que mais emperra a vida da gente é o nosso interesse pessoal. Isso é a manifestação do orgulho e da vaidade. Eu vou fazer até onde está confortável. A hora que pisarem no meu calo, daí eu já não vai poder contar comigo. Nós somos ainda muito assim, né? Colocamos muitas das vezes o nosso interesse pessoal acima desses outros interesses. E daí uma bola de neve, né, para esses processos da angústia, da vaidade. Voltando aqui para ir fechando, então a gente trabalhou esse processo da alegria e da felicidade, o processo do autoconhecimento. Eu me autoconheci, eu vi aonde que o calo aperta. E daí eu preciso aceitar. E daí é uma outra muralha, né? Entre eu me autoconhecer e eu aceitar. Emance fala na introdução daquele livro Amorosidade, de um modo tão interessante. A Maria Modeste, né, que faz a introdução, ela fala de modo tão interessante esse processo da autoaceitação, quando a gente se acolhe, da maneira que a gente coloca uma criança no colo e afaga, a gente acolhe essas nossas dificuldades. É só assim que eu verdadeiramente começo a aceitar, né? E nesse processo, quando nós nos aceitamos, a gente elimina as amarras da dependência doentia que nos vincula aos outros. A gente desconstrói na nossa cabeça questões que estão, como Haroldo fala, lá no nosso sistema social das crenças, por exemplo, da metade. Então, num relacionamento conjugal, eu só vou ser feliz em detrimento do outro, né? Na relação com o outro. Aceitação, o Hamed vai falar, é um desafio que recebemos na vida. Ou vivemos com pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. A gente também precisa ter uma linha muito tênue para o nosso nível evolutivo, né? Porque aceitar as nossas dificuldades pode também ser um movimento perigoso do nosso orgulho e da nossa vaidade, e de começar a falar, não, é isso, eu tenho essa questão é comigo e eu sou assim, né? E daí a gente não tem, então há uma diferença muito grande entre eu aceitar, aqui, não confundir aceitação com rendição conformada, né? É como se a gente fosse se render para nós mesmos. Eu tenho esse problema, eu não consigo mudar, e eu vou viver com ele. Então, a aceitação não é parar, estacionar e não querer renovar, transformar. A aceitação é muito mais, é aquela relação entre a culpa e o arrependimento. Enquanto eu estou culpado, eu estou emocionalmente andando atrás do próprio rabo. Quando eu consigo transformar a minha culpa num arrependimento, eu tenho um impulso de transformação maior. Eu me arrependo daquilo.
E daí aquele processo da transformação é o verdadeiro sentido da aceitação, né? Aquele processo do arrependimento, eu aceitei que eu errei e eu preciso reparar. E a gente sabe que os principais resgates que acontecem do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, é quando ele se arrepende de um ato que ele fez. E a partir daquele arrependimento, como a gente tem os mentores, os guias, os anjos de guarda, muita gente que tá torcendo pela gente, às vezes a gente, né, nem percebe, quando a gente dá essa brecha, a gente recebe muita coisa boa, muitas oportunidades para trabalhar aquele arrependimento e renovar a atitude. Então a gente precisa ter essa habilidade necessária para admitir as nossas realidades, se autoaceitar, avaliar os acontecimentos e promover a mudança. Assim, a gente conclui esse protocolo da renovação. Então, a partir da identificação das nossas potencialidades, desses bens que veio com a gente, com Deus, na criação, a gente consegue atingir os verdadeiros prazeres da alma, e a partir desses prazeres da alma, a gente consegue se renovar. Não é para isso que a gente veio? A gente não está aqui encarnado com a oportunidade bendita de refazer caminhos? Né? Eu brincava aqui com a Ana e com o Guilherme, a gente está vindo aqui para Fraternidade igual a gente está pulando de bloco em bloco, né? A gente veio de manhã, ficou a manhã inteira, foi embora quase 2 horas da tarde, voltamos, daí eles brincaram, porque a gente está aqui reparando, né? Muitas coisas que talvez a gente, dos nossos equívocos, que a gente já fez. E vamos fazer isso com alegria. A oportunidade está dada. Vamos acolher essa oportunidade que temos e fazer isso com alegria. Finalmente, a renovação. Então é esse processo, né? Aceitação, autoconhecimento, aceitação e renovação. Essa é a cartilha que a gente tem aqui na noite de hoje. Só é possível mudar o que eu conheço. Então, se eu não fizer esse exercício anterior de ver o que está equivocado em mim, dificilmente a gente vai ficar andando atrás do rabo e a gente não vai conseguir identificar. Só é possível mudar o que eu aceito. Porque senão vai virar a culpa. Eu reconheci e daí eu vou morrer de remorso daquilo e não consigo sair do lugar. Então eu reconheci, eu aceitei, eu acolhi as minhas dificuldades em mim mesmo. E isso, gente, é fácil falar, né? Vai fazer. Porque a gente está nesse mundo de julgamentos. E às vezes a gente está num ato desse para querer fazer e vem o outro e mina, né? E a gente logo se desestabiliza. Vamos pensar na nossa vida, né? Todas as oportunidades que a gente teve e que a gente deixou passar de fazer melhor. Eu só consigo mudar o que eu acolho em mim. E isso seria, para Hamed, o verdadeiro sentido da afetividade, do alto amor. Que também, nessa pequenez espiritual que somos, é muito tênue a linha do orgulho e do alto amor. Né? A gente começa a enumerar. Ah, não, agora eu vou fazer isso porque eu me amo. Né? Eu vou fazer. E a gente começa a virar o rei. Porque eu estou fazendo isso pelo alto amor. Isso é alto amor ou é orgulho? A gente começar a refletir sobre isso. Não devemos voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora,
mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Gente, os tempos estão chegados, né? Nós temos que olhar mesmo para o umbigo, ver o que não é ver o que o outro está fazendo, é ver o que eu estou fazendo, o que eu posso modificar, né? Para realmente eu conseguir me renovar, me autoaceitar e viver mais feliz. Então essa é a mensagem da noite de hoje: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tudo que existe na Terra tem uma origem no amor, a essência fundamental de todas as coisas. A busca pelo amor é o anseio de todo ser humano. Nós buscamos o amor. Todos nós sabem que o ódio é a ausência do amor, não é uma polaridade. Quando a gente vê o ódio, esses movimentos, é porque faltou algo. Se a gente começa a pensar nisso, a gente vê o copo, né? A gente vê o copo cheio. A gente não vai ver só o copo vazio, mas a gente vai ver o que a gente, cada um de nós aqui, o que a gente já trabalhou nesta encarnação para cultivar o amor dentro de nós, para com os nossos. E a partir desse cultivo do amor que a gente vai conseguir realmente fazer a modificação que, ao nos renovarmos, nós podemos transformar o mundo, como Cristo falou para a gente em Mateus. Só que assim, como a gente fala muito de transição planetária, né, na doutrina espírita, a Terra é um planeta de provas e expiações que está se transformando num planeta de regeneração. Vamos parar para pensar, será que está mesmo? Como que estão os nossos corações? Porque a Terra não vai se transformar sozinha. Quem vai transformar são os seres que estão na Terra. Então, ao se renovar, o homem é capaz de transformar o mundo. Mas está nas nossas mãos. Que a gente tenha força, ânimo e coragem para essa transformação. Muito obrigada, muita paz para a gente nesse feriado, que possamos aproveitar também esses prazeres da alma, né? Despertar para isso que é o que não passa, que é o que fica. Muito obrigada, muita paz a todos.